Uma informação de que a falta de dinheiro paralisou aviões da FAB e colocou ministros na fila dos aeroportos. E hoje a gente atualiza essa notícia com mais uma informação sobre recentes gastos da Força Aérea Brasileira, envolvendo agora o ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo o jornal Gazeta do Povo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, acumulou 54 viagens em jatinhos da FAB até o dia 20 deste mês. Segundo a reportagem, as decolagens, todas entre Brasília e São Paulo, custaram mais de R$ 940 mil. Boa parte dos voos não estava vinculada a compromissos oficiais. Em 10 casos, apenas um passageiro ocupava a aeronave, prática que tem sido comparada a um Uber aéreo financiado pelo pagador de impostos. Além das viagens com agenda conhecida, foram identificados 23 voos classificados como à disposição do Ministério da Defesa, com custo adicional de R$ 420 mil. A mordomia continuou, inclusive, durante o recesso do Poder Judiciário. Somente entre 15 e 18 de janeiro, Barroso voou em trechos que somaram R$ 212 mil em gastos. Alexandre, presidente do Supremo, aí, campeão do uso de jatinhos da FAB. A gente trouxe a informação ontem que de 10 jatinhos, 7 estão encostados por falta de verba para abastecimento, e não só a gasolina, mas também a questão da manutenção desses aviões. Bom, imagina se faltar combustível por aviões da defesa aérea, da defesa das fronteiras, para abater avião trazendo droga para o Brasil, para evitar que Maduro acorde um dia dizendo que tem que invadir a Guiana e vai passar pelo Brasil. Tem que ter combustível para isso. É segurança nacional, é soberania, tá acima de tudo. Agora, de novo, me permitam desenterrar lembranças. Quantas vezes, ministro Fux, eu sei que se o senhor estiver nos acompanhando, vai lembrar. A gente se encontrava na sexta-feira, quando eu ia ao Rio fazer Jornal Nacional no sábado, nós nos encontrávamos no saguão do aeroporto, depois no ônibus que nos levava até o avião, às vezes sentávamos juntos no avião, sem nenhum problema, não vi ninguém xingando o ministro Fux. E agora ninguém pode. Não podem mais. Como é que, se faltar combustível para levá-los para outras capitais, ou não vão, ou como é que vão? Vão anônimos, de que jeito? Vai haver uma cortina? Tudo bem, no aeroporto ficam lá numa sala VIP especial para autoridade. São acompanhados por segurança. A segurança vai entrar no avião também, para garantir. E aí fica aquele problema dentro do avião, porque o comandante não pode decolar se houver possibilidade de um desencontro lá dentro entre torcida contra e a favor. É um problema. Né? Por causa disso, o próprio ministro Barroso sugeriu, né, atribuíram ao ministro Marco Aurélio, porque ele já saiu, que a ideia foi dele, de segurança vitalícia. Segurança vitalícia significa segurança 24 horas por dia, portanto não pode ser um, tem que ser 3 ou 4, né, por ministro. Quando se aposentar, pega os outros que já foram aposentados, por toda a vida. Era até, prorrogando 18 meses, até 36 meses, se não me engano. Por quê? Por que estão precisando tanto agora? Será que dá para fazer olhar para dentro e saber o que está acontecendo? Porque eu estava vendo aí a preparação para a manifestação na Avenida Paulista domingo. Tomara que a manifestação não generalize criticando o Poder Judiciário. Não é o Poder Judiciário, são os zelotes do templo constitucional, os guardiões do templo. Está lá escrito, é a guarda da Constituição que não está guardando, assim como o presidente da República jurou perante o Congresso Nacional defender a Constituição. Então, eu estou dizendo isso porque eu ouço deputados, advogados, juristas, juízes,
constrangidos. Estudantes de direito, com quem eu falo todas as semanas, me encontro, se queixando. Hoje, um estudante me perguntou: se eu tiver que fazer uma prova na OAB, o que eu respondo? O que está na Constituição ou o que está na cabeça de um ministro do Supremo? Isso eu ouvi hoje, durante uma feijoada num centro comercial daqui de Brasília. Então, essa é a situação, infelizmente. Ana, chama a atenção que até em janeiro, durante o recesso do Poder Judiciário, o presidente do Supremo, Barroso, fez uso de jatinho ali da FAB, mais ou menos R$212 mil entre 15 e 18 de janeiro, recesso do Poder Judiciário. Haja dinheiro, né, do pagador de impostos. E aí, quando o Congresso barra o aumento de impostos, barra o aumento do IOF, eles vão reclamar para quem está usando o nosso dinheiro nisso tudo aí, nessa vergonha, nessa aberração. Uma vergonha, né? É uma vergonha. Eu também tive a oportunidade, não tanto como o Alexandre, claro, mas durante, né, os meus mais de 2 décadas como atleta olímpica do Brasil, de encontrar alguns ministros também em voos para São Paulo, para Brasília, e todos eles muito solícitos e educadíssimos, perguntavam para a gente sobre as competições e davam os parabéns quando a gente chegava de alguma competição vindo de um pódio, alguma coisa. E não tem mais isso, né? Não tem mais isso porque nós sabemos que essa composição do Supremo, ela resolveu tomar um caminho de inconstitucionalidades, o que é a frase em si já é uma bizarrice, né? Ministros da Suprema Corte que tomaram o caminho da inconstitucionalidade. Eles têm uma coisa só para fazer: simplesmente salvaguardar a nossa Constituição, receber as ações. Isso aqui está na Constituição, isso aqui não está na Constituição, e se não é problema deles, devolver para instâncias inferiores, como deveria ser, né, e como foi durante algum tempo. Então, Paula, na verdade é muito triste, e eles agora têm que usar esse dinheiro do pagador de impostos, porque eles não conseguem, na verdade, olhar na cara do cidadão ali sentado do seu lado e ter uma conversa amigável. A pessoa pode até discordar: ministro, discordo da sua opinião aqui, não, a Constituição não faz isso, não faz aquilo. É impressionante como o Alexandre Garcia sempre mostra ali a Constituição dele. As pessoas resolveram adquirir, comprar uma Constituição, entender, ler esse artigo que todo mundo fala, o artigo 5º, o que quer dizer. As pessoas sabem hoje o que está na Constituição. Antes, né, acho que na minha adolescência, a gente confiava no Supremo. Não, o Supremo, ele sabe o que tem na Constituição. Pode ter aqui uma coisa, uma discordância pontual, né, uma interpretação, mas a gente confiava. Hoje nós temos a Constituição, que bom, né, que o brasileiro resolveu colocar a Constituição nas mãos e falar: eu quero entender sobre isso. E hoje o brasileiro sabe que eles desrespeitam esse sagrado livro, a única bússola jurídica possível no Brasil, e aí eles não conseguem olhar na cara do brasileiro, porque o brasileiro sabe que eles desrespeitaram o país. Augusto. Se eu não me engano, foi no artigo do Guzzo que ele fala, do uso, né, das aeronaves. Me pergunto, se é para levar ministro, serve para quê? Porque isso está errado, não pode fazer isso. E sem levar ministro, para que servem essas aeronaves? São usadas para quê? Essa é uma pergunta. Pelo seguinte, os deputados, eles usavam, vou mencionar outra vez, os célebres voo que tinha o nome de Esperança do suplente, né? Que era o que saía na terça-feira aqui em São Paulo, lotado de deputados. Se aquilo caísse, trocava o Congresso, tanto de parlamentar tinha lá. E tinha ministro do Supremo, Esses caras estão ocupando os aviões da FAB. Para que servia, então, essa frota da FAB Turbo? Não entendo.
Não entendo. Eles só não estão voando por falta de combustível. Sim. Que já estavam tomadas. Pior, eles têm jatinhos ali com 15 lugares, 16, eles podem dar carona. E uma vez eu tentei descobrir quem é que tinha viajado com quem, que eu estava fazendo uma reportagem, e a aeronáutica se recusa a dar o nome da comitiva que acompanha o viajante. Agora, veja só, Barroso, entre 15 e 18 de janeiro, voou em trechos que somaram 212 mil reais em gastos, sendo que ele tem desconto, claro. Ele é cliente especial da Fabitur. Isso tudo é que tem que ser investigado. Agora, investigado por quem? Pelos juízes que usam. Né? Investigado pelo ministro. O ministro Haddad, por exemplo, ele mora em Brasília com a mulher dele, que também é funcionária, ou alta funcionária do governo. E todo fim de semana eles vêm de avião para São Paulo, pegam a Fabitur, vêm para São Paulo para ver quem, se a família está lá. Os filhos que estão aqui, esse problema é dele. Esse problema é dele. Pega um ônibus, se vire. Faça o que quiser, mas não. Transportam, alegando razões de segurança. Segurança, porque está certo, eles não podem frequentar saguões de embarque com muita facilidade, não. Mas o que eu tenho com isso? E é do nosso dinheiro que sai essa gastança. O pagamento da gastança. O Haddad, por exemplo, ele não consegue dinheiro, né? Começa por interromper essas viagens e pede que mandem para o Ministério. A reportagem revela, inclusive, que em fevereiro Barroso usou o jatinho da FAB para ir a Campinas receber uma homenagem para ele. Para ele. É. Pronto. Eu vou lembrar de um caso de 2017. Veja só, o efeito colateral do uso demasiado por essas autoridades dos jatinhos da FAB. Houve um problema de transporte de órgão para transplante e o presidente Michel Temer editou um decreto dizendo que a FAB teria que ter sempre um avião em solo pronto, quando necessário, claro, de buscar um órgão que poderia ser transplantado em alguém. O sistema de transplantes no Brasil público é das coisas que dão orgulho nesse país, tá? Mas aí, normalmente viajam até de avião de carreira, porque você tem voo, enfim, é uma prioridade para essas equipes médicas, enfim, tem uma coisa toda. Mas naquele momento, o presidente Temer teve lá um problema com o órgão, bom, então vai ter agora, um decreto presidencial, porque a Força Aérea, além de tudo, tem conhecimento do país como ninguém. Se eu tenho hoje falta de combustível porque o governo gasta demais, o governo Lula, e esses ministros usam por demais para receber uma homenagem, em algum momento vai faltar combustível para este avião determinado por um decreto presidencial lá de 2017 para buscar um órgão para salvar um brasileiro. Esse é um efeito colateral desse uso abusivo desses jatos da FAB. Pois é, porque eu estava aqui, inclusive, com o decreto que é de 2020, prioridade de atendimento. As solicitações de transporte serão atendidas nas situações e na ordem de prioridade abaixo selecionada. 1, por motivo de emergência médica. Primeira, prioridade número 1. 2, motivo de segurança. E 3, por motivo de viagem a serviço. É que tudo agora virou motivo de segurança, né? Ficou bastante subjetivo esse critério, infelizmente. E, Paula, Diga, Ana. E enquanto isso, a família da brasileira que infelizmente faleceu, que caiu lá no vulcão na Indonésia, com dificuldades para trazer o corpo, né? O Itamaraty disse que é problema da família, não pode fazer nada, e o Barroso gastando mais de 900 mil reais em viagens, o governo brasileiro trazendo os amigos corruptos de outros países também nos nossos aviões, enquanto isso uma família precisando de ajuda para trazer a filha de volta para casa e o governo dá de ombros. Bem lembrado, Ana, a tragédia envolvendo a brasileira Juliana Marins, na Indonésia. Bom, agora 18 horas e 58 minutos, Oeste Sem Filtro vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente comenta o julgamento do Supremo sobre a regulação das redes sociais. Até já.